Glória a Deus, louvado seja Deus, mais uma gravação aqui do quadro Aprendendo com a Bíblia. Hoje o tema é Levanta-te outra vez. Ó, que maravilha, hein? Você que está aí caído, ou você que já caiu, levanta-te outra vez. Por quê? Porque a fé, ela não morre, né? Nós vamos meditar nesse tema, levanta-te outra vez, a fé que não morre. Nós vamos meditar aqui no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Está aqui comigo minha mamãe, seu Evandro também. Minha irmã está lá na cozinha batendo os pratos. A paz do Senhor Jesus para todos. A paz do Senhor Jesus para todos. Louvado seja Deus. Pois bem, meus irmãos e irmãs, né? O tema de hoje aqui é Levanta-te outra vez. Se demorar um pouquinho, tem paciência, vai até o final aí, tá? É muito, muito edificante essa mensagem. Levanta-te outra vez. A fé que não morre. Miqueias, capítulo 7. Se você não leu ainda o livro de Miqueias, leia, que é muito bom esse livro de Miqueias, desse profeta, né? Maravilhoso. Eu escutei ele hoje 2 vezes em áudio, lá onde eu trabalho, e é muito edificante. Meu irmão, minha irmã, irmãos, né, que é vários, e irmãs também, a palavra de Deus aqui em Miqueias, capítulo 7, 8, está dizendo assim, olha o que fala aqui no versículo que nós vamos meditar aqui e deixar Deus falar conosco. Ó inimiga minha, ó, quando fala ó inimiga minha, você já sabe, né, quem são os inimigos, né? Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. É forte, hein? Você viu? Só esse versículo aqui você já sabe. Ó, inimiga minha, quer dizer, não se alegra não, viu, o diabo, demônio, ó, você que quer ver o destruído, o caído, não se alegra não. Não se alegra não, a meu respeito, né? Porque eu tenho caído, porque eu vou me levantar, né? O Senhor será a minha luz. É muito edificante essa palavra aqui de Miqueias. Veja que palavra poderosa, né? Que palavra poderosa. O profeta aqui não está falando de alguém que nunca caiu. Quando a gente lê esse versículo e medita aqui no que ele está falando dentro da história dele, ele não está falando com alguém que nunca caiu. Por quê? Porque quem nunca caiu aqui, né? Eu não estou falando de cair, tropeçar e cair, não. É cair na vida espiritual, né? Ele fala aqui de alguém que caiu. Alguém que tropeçou, que enfrentou trevas, né? Porque quando você tropeça, quando você sai dos caminhos do Senhor, as trevas querem tomar conta da vida da gente. Mas ele aqui, ele declara com fé. Por quê? Quem te deu a fé? Não é Deus? Se é Deus que te deu a fé ela não morre, ela está dentro de você, ela está dentro de mim. Aí o profeta declara aqui com fé, eu me levantarei outra vez, porque a fé que Deus me deu, né? A fé que Deus me deu não morre, que é o que eu acabei de falar para você. Se Deus te deu fé, essa fé ela não morre. E aqui nós vamos hoje, no quadro Aprendendo com a Bíblia, nós vamos falar sobre isso. Quando a vida nos derruba, quando os problemas nos atingem, né? Que toda hora tem um problema, misericórdia. Né? Quando a fé parece pequena, né, tem que falar assim, minha fé é tão pequena para esse problema. Ainda assim, meu irmão, minha irmã, existe uma fé que não morre, e essa fé está dentro de você, está dentro de mim, porque ela está firmada não é nas coisas visíveis, ela está firmada no Deus que criou os céus e a terra. Então, sua fé não morre, jamais ela morre. A realidade aqui que a gente vai ver aqui da vida de um cristão, né, a realidade dos dias de hoje. Ninguém, mas ninguém mesmo, aqui no YouTube, quem está me escutando nessa terra de vivente, ninguém está imune a cair, como eu disse no início, né? Todos nós, quem nunca caiu, né? Existe todos que caem. Quem ele falar que nunca caiu é a mesma coisa de falar que não tem pecado, tira a primeira pedra, né? Podemos cair, em tentação, podemos cair em desânimo. Pastor, mas desânimo é pecado? Por isso que Deus fala, tenha bom ânimo. Podemos cair nas dúvidas, é pecado? Porque se você duvidar e não crer, né, Deus já não vai estar nem com você, porque lá em
Esqueci de onde sai essa palavra agora. Deixa para lá. Né? Podemos cair em meias lutas da vida. Então, meu irmão, eu tenho uma notícia boa para você. Sabe o que que é? É que a queda, quando a gente cai, a queda não é o fim. Não é o fim. O diabo, né, ou o inimigo, ele pode até rir do nosso tropeço. Pode até rir do seu tropeço, do meu tropeço, que a gente cai mesmo. Mas uma coisa eu vou dizer para você. Deus, ele não deixa você no chão. Deus, ele não te abandona. Deus, ele nunca vai dizer que você não serve para nada ou que você não presta. Quem vai dizer é o inimigo. Então a gente tropeça sim, a gente cai sim, a gente tropeça, como eu acabei de falar, em tentação, a gente tropeça de falar mal dos outros, a gente tropeça. Algum tropeço você dá se você analisar durante o dia. Mas tem uma coisa, Deus, ele não vai te deixar no chão. Ele é poderoso para te levantar. Pode cair 10, 20, 50 vezes. Deus está sempre ali para te levantar. Basta você querer. Em Provérbios 24, versículo 16, está escrito assim, ó. Pois o justo cai 7 vezes. Olha, acabei de falar. Pois o justo cai 7 vezes e se levanta. Mas e o ímpio? Os ímpios tropeçam na calamidade. Ou seja, o ímpio ele cai e não nos define, né? O ímpio ele cai e não consegue fazer o que você, ou que a pessoa que é cristã, a pessoa que busca em se levantar, que busca em Deus, ele não consegue fazer. Né? Ou seja, o cair meu e seu, não nos define. O que nos define é a nossa capacidade de levantar em Cristo Jesus. É isso que define o justo. O ímpio não. A fé nossa não morre, nem mesmo se você estiver nas trevas. A fé não morre, porque a fé é de Deus. Nem se você estiver na treva, que nós acabamos de ver aqui em Miqueias. Olha que Miqueias falou, se eu morar nas trevas, você já pensou? Se você morar nas trevas? Né? Se eu morar nas trevas, eu já morei muito nas trevas, antes de eu se converter, antes de eu aceitar Jesus, né? Antes de eu acreditar que Deus existia, que Jesus existia, minha vida era de trevas. Por quê? Porque sem Jesus é trevas. Você pode ter luz aqui nesse mundo aqui, quando o sol sai, a lâmpada acende, mas no lado espiritual, sem Jesus é trevas. Né? Aí Miqueias fala assim, se eu morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Pois bem, Jesus é lâmpada para os nossos pés, é luz. Quantas das vezes, meu irmão, a vida parece uma notícia, a vida da gente, você mesmo está ouvindo a mensagem aqui, quantas das vezes a sua vida ou a nossa vida parece uma noite escura? Parece ou não parece? Quando tem aqueles problemas, preocupação, quando a gente cai em tentação, a vida se torna escura. Notícias ruins chegando, portas fechadas, fecha ali, fecha aqui, as coisas trava tudo, a pessoa ora, não tem resposta imediata, parece que tem um silêncio de Deus que está testando a pessoa. Mas é justamente aí, nesse ponto, que a fé verdadeira, ela se manifesta. A fé que não morre, não depende do que eu vejo, nem do que você vê, mas do que você crê. A fé verdadeira depende do que você crê. Se você crê em Deus, isso é uma fé verdadeira. Você crê em Jesus, então você tem uma fé verdadeira. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, está escrito assim, o justo viverá pela fé. Pela fé. E isso significa, para nós, não vivemos do que sentimos, mas nós vivemos do que nós sabemos. E o que nós sabemos? Sabemos que Deus existe, né? Agora, meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que está ouvindo a mensagem, que caiu, que está lutando, ou talvez você não está nem aí com a situação. Deus não quer você desse jeito. Agora, o inimigo quer te ver assim. O inimigo quer te ver você no chão. Não é, hoje é tempo de você se levantar, tá bom? Por quê? Porque o inimigo quer ver você no chão. O chão não é teu lugar. A palavra de Deus está dizendo aqui, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Quer dizer, o diabo ele se alegra quando você desanima.
O diabo, ele se alegra quando você pensa em desistir das situações, das lutas, das batalhas, né? De orar, de jejuar, de buscar, de acreditar, de crer que você vai vencer essa dificuldade, de crer que você vai conseguir conquistar o impossível. O inimigo se alegra quando você crê que não tem mais jeito. Ah, não tem mais jeito, não dá mais. Aí o inimigo se alegra. Faz até o churrasco do inferno, vamos dizer assim, né? Churrascada com as músicas dele, né? Mas eu venho aqui como profeta de Deus e homem de Deus para dizer para você, em nome do Senhor Jesus, não dê esse gosto pro diabo não, meu irmão, minha irmã. Você que tá caído aí, tá achando que não tem mais jeito, isso é coisa do diabo. Enquanto você tá achando que não tem mais jeito, não dá mais, eu não vou buscar mais na igreja, não vou buscar mais em pastor, não vou buscar mais na Bíblia. Enquanto você tá desse jeito, o diabo tá se alegrando. É tempo de você se levantar. Reaja, ainda há uma esperança. Eu estou falando que ainda há uma esperança porque eu sei de quem eu estou falando que vai te ajudar. Não é do presidente, não é do prefeito, não é do médico, estou falando de um Deus que criou os céus e a terra. Você lembra de Jó? Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé. Ele perdeu tudo, mas a fé não perdeu, não. E no fim, o que Deus fez? Deus deu tudo em dobro para Jó. Né? Em Cristo Jesus, você tem poder para recomeçar. Né? Meus irmãos, o segredo de quem cai, o segredo da pessoa que cai, não é ficar se lamentando. Né? Tem gente que cai e fica se lamentando pelos cantos, pelas vidas, lamenta com um, lamenta com o outro. Esse não é o segredo. Se você fica esparramando aí porque você caiu, foi tentado, aí não tem mais jeito, e fala para lá, para outro, e fala para outro, isso aí é tudo que o inimigo quer, filho. Mas o segredo não é isso, não. O segredo é você se levantar em Cristo Jesus. Se levantar em Cristo. Pedro ali, você pode olhar na Bíblia que Pedro ele negou Jesus 3 vezes, né? 3 vezes ele negou Jesus. Mas Jesus restaurou Pedro. E ele tornou o quê? Uma coluna da igreja, o Pedro. Nós vemos também a história de Davi, que ele caiu no pecado. E o que Davi fez? Ele ficou se lamentando pelos cantos? Não. Ele ficou falando, ai, foi por causa dela, ai, foi por causa disso, ai, não podia ter feito. Não, Davi não fez nada disso. Davi, o que ele fez? Ele buscou o perdão de Deus. Ele assumiu o erro dele, as falhas dele. Né? Ele assumiu e continuou o homem segundo o coração de Deus, o Davi. Ele não mudou. Deus não deixou ele na terra, não. Talvez, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo a mensagem aí pelo YouTube, talvez você que está ouvindo essa palavra, talvez sua fé enfraqueceu. Mas a boa notícia para você que eu tenho aqui é que em Cristo, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, sempre há um recomeço para você. Então levanta, o diabo quer ficar alegre, você vai deixar ele alegre? Enquanto você chora, o diabo ri, sabe? Não pode não, meu irmão. O que nos sustenta para levantar, pastor? O que vai me sustentar para me se levantar? Eu que estou caído. Talvez você está fazendo uma pergunta aí, né? Falei com você mesmo. A palavra de Deus diz que, assim, que lâmpada para os nossos pés, né? O que é lâmpada para os nossos pés? A palavra. O que você está ouvindo? A palavra. Lâmpada para os nossos pés. A oração, né, também vai te ajudar para você se levantar. A oração vai te ajudar vai te sustentar para você levantar. Vai te sustentar a palavra, que é lâmpada para os teus pés. Vai te sustentar para você se levantar a oração, que é força para a sua alma. Vai te sustentar você, uma feijoada forte, né? Uma comida forte para você se levantar mesmo, né? Se sustentar é o Espírito Santo, o Consolador, né? Aquele que nos ergue. A comunidade da fé, os irmãos, né, da fé que nos ajuda a seguir em frente. Deus não nos deixa sozinho. Ele dá para nós, ele dá tudo o que você precisa para você permanecer de pé com ele, né? Meu irmão, eu estou aqui nessa mensagem incentivando você, né, meu irmão, minha irmã, incentivando você a não importar
quantas vezes, ou se importar, vamos dizer assim, com quantas vezes você caiu. Ah, pastor, já caí tanta vez, eu nem mereço levantar. Não importa quantas vezes. Não se importa com isso, não. Por quê, pastor? Não importa. Por quê, pastor? Porque Deus, ele continua do seu lado. O que importa é que a sua fé não morreu. Isso é que importa. Isso que importa. O diabo vai falar com você porque a fé acabou, que você... Não, isso aí não importa. Importa que a sua fé não morre, que a tua fé foi Deus quem te deu para você. E Deus ainda tem promessa para a tua vida, tá? Deus ainda vai cumprir o que ele falou. Então levanta a cabeça, por quê? Porque o nosso Deus, ele é contigo. A Bíblia vai falar para nós aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, 23, está escrito assim, ó. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem que é fiel, pastor? Não. É quem prometeu. E quem prometeu? Foi Deus. Para nós terminarmos aqui, concluir a mensagem, chegamos a 16 minutos, né? A mensagem aqui de hoje é uma mensagem simples, como você viu, curta, simples, mas é uma mensagem poderosa, dentro da palavra de Deus. E aqui o que fica frisado aqui, você vai deixar o diabo continuar sorrindo e alegre porque você está caído aí, prostrado? Né? Para nós terminarmos aqui, se você caiu, levanta-se. Se você escureceu, né? Se você escureceu aí, a sua vida está nas trevas, olhe para a luz que é Jesus. Se você desanimou, pastor, estou desanimado. Volte a crer ainda hoje. Por quê, pastor? Porque a fé que Deus colocou dentro de você não morre. E o inimigo não terá a última palavra. Nunca ele vai ter a última palavra. Você vai levantar outra vez, que é o tema da mensagem. E você vai testemunhar que Deus é fiel. Deixa no seu comentário aqui do YouTube. Tá bom? Pastor, eu vou me levantar. Não precisa colocar no que você caiu. Que o inimigo ele quer saber que você fique esparramando. Não precisa parar. Só você escreve assim, pastor, eu vou me levantar em nome de Jesus, porque a minha fé foi Deus quem me deu. Escreve aqui nos comentários, tá bom? Do nosso canal. E se você não compartilhou, compartilhe o link, se inscreva no nosso canal, tá bom? Para que nós venhamos aí alcançar mais vidas em nome de Jesus. Eu creio que Deus falou com você. Nós vamos fazer a nossa oração da fé agora, em nome de Jesus. Só lembrando você, eu gostei tanto dessa mensagem que eu vou dar continuidade nela no próximo áudio, tá bom? Eu vou até colocar aqui no nossa mensagem o tema e vou pôr o 1 e depois você vai ouvir o 2. Eu vou dar continuidade nessa mensagem em um outro áudio, tá bom? Para a glória do nosso Deus. Senti assim de repente de trazer ela em continuação no outro áudio. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos, meu Deus, agora diante da tua presença, Senhor, unidos, meu Deus, pela fé. Meu Deus, eu me coloco juntamente, meu Deus, com essa pessoa, meu Deus, que está ouvindo a mensagem, com a minha mãe aqui que está comigo, o seu Evandro, minha irmã, meu Deus, e aos ouvintes do nosso canal. Nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, nesse momento, unidos pela fé, crendo, meu Deus, que esta palavra não foi apenas um sermão, mas foi, meu Deus, uma voz do céu falando com cada um de nós aqui na terra. Meu Deus, assim, meu Deus, como o profeta Miqueias declarou, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e ainda que eu morra, ou que eu more ali nas trevas, vamos dizer assim, o Senhor, meu Deus, será a minha luz. Foi o que ele declarou. Nós também declaramos hoje, meu Deus, que o inimigo não terá a última palavra sobre as nossas vidas. Meu Deus, eu oro agora, meu Deus, por cada pessoa, meu Deus, que está aqui, meu Pai, ouvindo essa mensagem, essa pessoa se encontra prostrada, caída na fé, essa pessoa se encontra, meu Deus, desanimada, talvez, meu Deus, até desacreditando, meu Deus, do poder da oração. Mas o Senhor, meu Deus, conhece as lágrimas escondidas, meu Deus, as lágrimas, meu Pai, escondidas desta pessoa, as batalhas internas desta pessoa, as noites escuras, meu Deus, que ninguém vê, o Senhor vê na vida dessa pessoa.
Mas hoje, meu Pai, aqui, agora, em oração, em nome de Jesus, eu clamo, meu Pai. Levanta, meu Pai, essa vida do chão, meu Pai. Sopra, meu Deus, um vento novo, meu Pai, nesta vida. Acende de novo a chama da esperança. Coloca, meu Deus, de pé, meu Pai, aquele que já não acredita mais na palavra, não acredita nem em si mesmo. Coloca de pé essa pessoa, meu Deus. Tu és um Deus de misericórdia, Pai. Tu és um Deus de misericórdia. Olha também, meu Deus, para aqueles que estão vivendo tempos de trevas, na escuridão, porque sem o Senhor é escuridão. Seja por uma enfermidade incurável aos olhos humanos, seja por uma crise familiar ou por uma dívida, meu Pai, perseguição ou por traumas, decepções do passado. Meu Deus, em nome de Jesus, seja luz, meu Pai, nesse vale escuro da vida desta pessoa, Pai. Que toda treva espiritual seja dissipada em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo brilhe no coração, trazendo paz e coragem e direção para essa pessoa. Eu oro também, Senhor, por aqueles que caíram em pecados, que carregam culpa, carregam vergonha, peso na alma, meu Deus. Pai, mostra-lhes, meu Deus, em nome de Jesus, que a queda não é o fim. Mostra-lhe, meu Deus, que há perdão, meu Deus, no sangue de Jesus e que o Senhor, meu Deus, é poderoso para dar um novo começo, Pai. Meu Pai, eu também intercedo por aqueles, meu Deus, que têm sido alvo de zombaria, meu Deus. Meu Pai, zombaria do inimigo. Quantos ouvem voz dizendo assim: acabou, não tem mais jeito, não tem saída. Mas hoje, meu Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos. Não acabou. O Senhor é especialista em escrever novos capítulos. O Senhor, meu Pai, é especialista em virar páginas, meu Pai, e restaurar novas histórias, ó Pai. Meu Deus, levanta sonhos, meu Deus, que estavam mortos. Levanta ministérios, meu Deus, que estavam parados. Levantam famílias, meu Pai. Levanta famílias que estavam, meu Pai, destruídas. E que cada pessoa, meu Deus, ao terminar essa oração, meu Deus, sinta dentro de si a força do Espírito Santo dizendo: levanta-te outra vez, porque a fé que Deus te deu não vai morrer. Aleluia. Louvado seja o Senhor, ó Deus. Senhor, eu creio, meu Deus, que o inimigo não terá vitória sobre nós. Ainda, meu Pai, que zombem, meu Pai, ainda que as pessoas riam, ainda que digam, meu Deus, que acabou, nós cremos que o Senhor é poderoso, meu Deus, para nos levantar, o Senhor é poderoso para nos colocar, meu Pai, em lugares mais altos do que antes, meu Deus. Por isso, meu Deus, eu entrego cada vida aqui, meu Pai, em tuas mãos, pedindo que a tua presença continue renovando e fortalecendo e sustentando estas vidas, Pai. Em nome de Jesus, minha irmã, fala com Deus que Deus está te ouvindo. Fala para Ele que você quer se levantar. Fala para Ele que você não quer dar esta alegria de ficar caído, prostrado, esta alegria para o adversário, para o diabo, e que Ele não vai se alegrar com isso na sua vida, não. Quem vai se alegrar é os anjos do Senhor, Pai. Quem vai se alegrar é o Senhor Espírito Santo. É o Senhor quem vai se alegrar, porque esta pessoa, meu Pai, neste momento já está se levantando. O inferno está caindo em pranto e choro, porque a alegria do Senhor, meu Pai, é ver um filho se levantando. Meu Pai, e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Pois bem, meu irmão, recebe aí, toma posse da tua vitória, se levanta, procura direção com o Espírito Santo, faz um concerto com Deus, porque Deus ele tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. E eu vou dar continuidade na mensagem, no próximo áudio. Eu quero trazer para você aqui, eu vou contar para você um pouco da história, né, do Naamã, ó, do Miqueias. Falei Naamã, qualquer dia eu vou trazer a mensagem dele também, né? Nós vamos mergulhar aqui no próximo áudio, nessa declaração aqui do Miqueias, né, que trouxe essa mensagem maravilhosa para nós. Quem não sabe, Miqueias foi um contemporâneo de Isaías, enquanto Isaías profetizava para os reis, Miqueias ele pregava para o povo mais simples, né? Isaías estava lá para os grandão e Miqueias pregava para os pequenos, para os pobres, para os mais afastadinhos, mais baixos, né? Categoria mais baixa. Mas a palavra que saía da boca do
do profeta Miqueias, né, é uma palavra de fogo, de poder. Ele denunciava a corrupção, ele denunciava a idolatria, ele denunciava a injustiça, ele dizia, vocês se afastam de Deus, né? E o juízo vai chegar. Ele era dura, era casca dura. Então eu quero contar um pouquinho da história de Miqueias no próximo áudio para você. Será o áudio 2, tá? Presta atenção que eu vou estar trazendo, esse aqui vai ficar como um áudio 1, e depois nós vamos estar trazendo, louvado seja Deus, o Levanta-te outra vez 2, tá bom? Levante outra vez 1 e levante outra vez 2, que será a continuação. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus. Compartilhe o nosso link, se inscreva no nosso canal.